Olá, seja muito bem-vinda em mais uma aula nossa das quintas-feiras, o aulão do Fadel. Aqui você já sabe, é onde eu consigo entrar em temas específicos com mais tempo, mais dedicado para a gente, eliminar qualquer dúvida sobre o assunto escolhido. E dessa vez eu resolvi falar sobre um tema que eu já venho falando algumas vezes, mas como está sendo muito recorrente, perguntas e problemas, eu resolvi gravar mais uma aula e com uma novidade. Então, se eu fosse você, não perderia assistir toda essa aula integral, se e somente se você quiser ser uma administradora ou um administrador de imóveis acima da média e de muito sucesso, tá bom? O aulão aqui é para isso também. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar então sobre reajustes de aluguel em época de índices negativos, tá bom? Esse é o nosso tema. E para falar disso, eu gostaria primeiro de dizer o seguinte: temos vivido sim momentos de instabilidade econômica, momentos bem difíceis do índice IGPM e os outros também. Mas tem sucessivamente, você pode estar assistindo essa aula daqui a alguns meses, eu estou gravando ela em julho de 2023, tá bom? E nós estamos passando, talvez, pelo terceiro mês consecutivo de índice negativo. E o mercado está preocupado, cada hora mais negativamente, né? Era menos zero alguma coisa, menos 4, menos 6, a gente não sabe mês que vem como é que vai ser. O IGPM sempre foi, parece que vai ser o principal índice ainda de reajuste dos aluguéis nos contratos no Brasil todo, tá? O IGPM, ele é composto de diversas origens onde se apura a inflação em produtos, serviços, petróleo, royalties, dólar, tem muita coisa. Ele não fala de aluguéis. O IGPM ele não olha aluguel. Aliás, de todos os índices que tentam apurar a inflação, cada um tem suas bases, né? Da onde que ele mede, em quais cidades, quais produtos, serviços, indústria, comércio, enfim. Quase nenhum fala sobre aluguel. Mas por não ter índices que falam sobre aluguel, então tornou um costume no mercado nacional de décadas a utilizar o IGPM para muita coisa, não só para aluguel, mas para aluguel também. E aí você pode estar muito preocupado. Fadel, mas eu tenho que trocar o índice, não dá, nunca mais eu vou trabalhar com IGPM, é um absurdo, enfim. Vamos lá, vamos tecer aqui uns comentários. Primeiro, se você pegar o histórico do IGPM nas últimas décadas, ele talvez seja o índice de maior correção. Ele está acima, inclusive, do IPCA, que virou um queridinho do mercado aí desde a pandemia, mas não é bem assim. O índice, a gente não pode ser imediatista. No passado, ele teve negativo várias vezes. Mas na hora que você abre o gráfico e coloca ele em 10 anos, 20 anos, o IGPM ainda está acima. É assim que a gente faz, então, uma pesquisa ou pensa em projeções. Então, muita calma nessa hora, se você está aí aflita ou aflito de trocar o IGPM por qualquer outro índice, IPCA, INCC, enfim. Existe um índice que foi criado recentemente, que é o IVA ou IVAR, e ele reflete, sim, locações. Muitos me perguntam sobre ele. Mas esse índice, ele levanta o valor de aluguel comparativos, mas ainda é muito novo, ele é muito jovem, ele tem pouco tempo de apuração. Ele levanta aluguéis de 4 capitais no nosso país, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim. Não sei se ele, ninguém sabe se ele reflete a verdadeira evolução do aluguel no país como um todo. Então, também estude um pouco mais sobre esse índice e fique à vontade de colocar ele no contrato ou não, porque o índice de reajuste é livre a pactuação entre as partes. Você não é obrigado a colocar IGPM, INCC, IPCA, o IVA, não, é livre, tá?
Chegando nesse ponto, que eu estou construindo aqui com você uma base para que a gente vá avançando nessa aula. Presta atenção. Primeira pergunta que eu tenho recebido muito. Fadel, o índice do negativo, eu sou obrigado a reduzir o aluguel para o locatário? Depende. Primeiro, o seu contrato prevê alguma coisa sobre isso? Ah, não, não prevê nada não. Lá fala que tem que aplicar o IGPM. Sim, você vai ter que reduzir o valor do aluguel. O que serve para positivo serve para negativo. No caso agora, menos 6%, 6 ponto mais algum valor ali decimais. Mas como assim, Fadel? Eu posso, então, de certa forma, blindar esse meu contrato para que, quando ocorra um índice negativo, ele não seja aplicado, ou seja, mantido o valor do aluguel? A resposta é positiva. A lei não fala isso. Eu estou baseando em estudo de jurisprudência, estudos jurídicos, leitura, discussão com advogados do Brasil todo e que eu acompanho e participo. E sim, então, mas eu tenho uma fórmula para você, que eu passo para os meus alunos, inclusive da fórmula da alocação. É o seguinte: você vai criar uma cláusula contratual onde você vai deixar muito claro que, se por acaso o índice escolhido vier a ser negativo, as partes livremente pactuam que o valor do aluguel deve ser mantido, tá bom? Então, deixar isso muito claro no seu contrato. Então, essa cláusula, ela é válida, mas tem que ser muito expressa no contrato e realmente pactuada entre as partes, tá bom? E aí, havendo essas oscilações para menor, o valor do aluguel vai ser mantido. Bacana? Agora, tem uma outra dica de ouro para você. É o seguinte: você pode sim, muitos me perguntam isso, mas fazem de forma errada. Agora eu vou ensinar vocês a fazer isso de forma certa, para não gerar uma nulidade no contrato, tá bom? Então vamos lá. Na cláusula contratual, primeiro você pode estabelecer essa questão de negativo mantém um valor. Bacana. Agora você pode aprimorar e fazer o seguinte: deixar expressamente no contrato, muito claro, tá bom? Muito claro que é o seguinte, que as partes, elas escolhem a aplicação dos índices, por exemplo, IGPM, PCA, ou IGPM, INCC, ou IPCA, só que você tem que colocar quais os índices que você está escolhendo para reajustar aquele aluguel, aquele contrato. Pode colocar 2, 3 índices, vírgula, deixando muito claro, tá? Deixando claro o seguinte, que as partes combinam expressamente que será utilizado o índice que houver maior apuração no período acumulado dos últimos 12 meses. Ou, o que eu quero dizer com isso? Que digo, locatário e locador, estão colocando na mesa 2, 3 índices e eles combinaram que vai ser aplicado na época do vencimento de 12 em 12 meses o que tiver a maior apuração do acumulado, tá bom? Ou o maior índice, ou o maior percentual acumulado. Olha, do jeito que vocês quiserem colocar na cláusula, mas desde que seja muito claro. E eu vejo muito administrador de locação fazendo o seguinte, colocando o seguinte, que será colocado o maior índice, e não fala nem qual. Não tem jeito. Nós temos dezenas, se não tiver centenas de índices que medem a inflação no nosso país. Então, não caia em cláusulas abertas, abstratas. É só se colocar no lugar do outro. Eu falo isso aqui, vou repetir quantas vezes for necessário. Coloque-se no lugar do locatário. Você ficaria seguro e tranquilo de que o contrato fale de qualquer índice, o maior de todos os índices? Claro que não. Se não, tem alguma coisa errada. Então, coloque no contrato 2, 3 índices, claramente que pode ser e vai ser aplicável o maior entre eles, tá bom? Então, isso é a dica de ouro dessa aula para você, tá bom? Isso foi objeto de muito estudo para que a gente tenha um mínimo de segurança jurídica, porque não está na lei, jurisprudência praticamente não fala sobre isso, tá? E é claro que eu falo isso porque pode ser que aconteça alguma discussão judicial em qualquer lugar do país, onde quer que você esteja,
E o juiz, ele tem, sim, o poder e a competência, se ele achar que essa cláusula não está em equilíbrio do contrato, ela está um pouco abusiva, ou na cabeça, ou no entendimento do Tribunal de Justiça ali, do seu estado, entender também que não é possível que se estabeleça o maior índice entre os três, pode ser que seja passível de uma revisão, tá bom? Eu não posso me furtar de falar isso com você, mas eu entendo que há uma chance muito grande de que um contrato que deixe isso muito claro jamais vai ser revisado judicialmente, tá bom? Porque está usando da clareza, da boa-fé, da liberdade de pactuar, e a lei do inquilinato não proíbe isso, tá? Não proíbe isso. E a última dica que eu quero dar para vocês. Ah, Fadel, mas você está falando daqui para frente. Ou seja, os meus contratos não têm isso e eu estou agora com índice negativo, o que eu faço? Outra situação que eu acho que é muito importante a gente ter o conhecimento para a gente lidar com todo tipo de adversidade, né? Então, é isso que faz a diferença do administrador de sucesso acima da média, né? Quando a gente tem autoridade, quando a gente sabe o que está falando, tá bom? Então, é o seguinte, é, a qualquer momento do contrato, em comum acordo, locador e locatário podem alterar o valor do aluguel para cima, para baixo e também mudar o índice de reajuste. Basta você fazer um aditivo contratual, tá bom? Então a lei permite isso, tá? Se você tiver na dúvida, vai lá na 8245, que é a lei do inquilinato, só colocar no Google, subir até o artigo 18 e você vai ler o seguinte: é lícito às partes, ou seja, locador e locatário, fixar de comum acordo, a lei está deixando muito claro, ou seja, quando ela fala de comum acordo, eu vou deixar mais claro ainda para você. Você não pode exigir, obrigar, mandar um boleto já com valor mais alto, não. Eu estou vendo muita gente fazer isso. Isso não é administrador que me acompanha, não. Não é administrador acima da média que faz isso, não. Tá? Você não pode impor uma coisa que a lei fala que é só de comum acordo. Combinado? Então, é lícito às partes, é permitido, a locadora e locatário, de comum acordo, propor, acordar novo valor de aluguel, tá? Bem como inserir ou até modificar a cláusula de reajuste. Então, a lei é muito clara que de comum acordo pode sim mudar o índice, pode mudar o valor do aluguel. Então, fica a dica. Seu contrato está em vigor, o índice está negativo. Se por acaso o mercado de locação de imóveis estiver diferente, e normalmente está, porque só está aumentando o valor do aluguel, diferentemente do índice IGPM, bem diferentemente, eu acho que cabe muito bem um acordo, tá? Um acordo com o locatário, locador e locatário entrar num acordo. Talvez, não sei se é o caso, a locação lá na pandemia, esse mesmo contrato, o locador fez o possível para mantê-lo, deu desconto, né? Permitiu talvez um atraso, uma prorrogação nos vencimentos. Está na hora, de repente, de mostrar para o locatário também, falar, olha, o mercado está com o aluguel crescendo, o índice negativo não está batendo. Então, para que a gente tenha uma relação sadia daqui para frente, que você continue no imóvel, que inclusive possa renovar, é um bom locatário e tudo, vamos entrar no acordo. Acho que isso é sempre bem-vindo a qualquer momento, porque a lei permite no artigo 18 que isso seja feito, tá bom? Então, essa aula foi para mostrar essas possibilidades, como você lidar com isso ali na sua administração de locações, mas também essa dica de ouro que eu deixei aqui hoje para você. Se você ficou aqui até o final dessa aula, olha, você já passou da média há muito tempo. Gostou? Comente, pergunte, compartilhe também, que é muito importante que essas informações cheguem com o máximo, para o número maior possível de pessoas, para que todo o ramo de prestação de serviço e administração de imóveis eleve o nível e todo mundo só tenha a ganhar, tá bom? Então vamos juntos e até a próxima, até o próximo aulão do Fadel das nossas quintas-feiras. Até mais.